Oi, meu querido, minha querida! Cafezinho quente, Deus cuida da gente. Olha o copo que arrumou aqui. Esse povo é chique demais, meu Deus do céu. Aqui. Ô, meu pai. Ô, povo chique. Ah, Maria. Ô, meu querido, PGR, outra decisão da PGR foi dada. Ela denunciou 9 pessoas. Dentre essas 9 pessoas, tem 2 grandes empresários, todos de Santa Catarina, foram denunciados. Pelo quê, Andréia? Pelos bloqueios. Eu acredito que vai haver as denúncias por estado. Conforme a conclusão das investigações da Polícia Federal e da PRF, Paulo Gonet vai fazer as denúncias por estado. E no estado de Santa Catarina, 9 pessoas foram denunciadas pelos bloqueios viários que começaram a acontecer, segundo o próprio voto e parecer de Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, no dia 30 de outubro, depois do resultado das eleições em que Lula foi eleito presidente da República, graças a Deus e ao povo e à democracia, tirando o genocida do poder. No dia 30 de outubro de 2022, começou os bloqueios. E, segundo o relatório, perpetrou até o dia 11 de novembro de 2022. E foram denunciados 9, segundo a Procuradoria-Geral da República, 9 golpistas. Eles foram incursos no crime de atentado violento à abolição do Estado Democrático de Direito, bem como associação criminosa, todos de Santa Catarina, e dentre esses tem 2 grandes empresários de Santa Catarina. O anúncio, o início foi dia 30 de outubro, foi até o dia 7 de novembro, e o objetivo, segundo a Procuradoria-Geral da República, o objetivo era praticar atos que se voltaram contra a legitimidade do sistema eleitoral e contra o Estado democrático de direito. Penas que passam de 10 anos de cadeia de xilindró. Esse é só o primeiro estado. E é interessante que eu dei uma olhadinha naquilo que eu pude ter acesso, é claro. Sabe quem são as principais testemunhas desses golpistas? Dessa, segundo a PGR, associação criminosa que tentou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Sabe quem são as principais testemunhas? Policiais. Policiais rodoviários federais e a Polícia Federal também são as principais testemunhas que viram o que estava acontecendo. E quem estava gerenciando tudo isso e quem estava, pelo que tudo indica ali, segundo as investigações, financiando esses bloqueios, que causou uma sensação de grande insegurança em 2022 em todos nós. Parecia que nós estávamos à beira de uma guerra civil. Eu me lembro muito bem disso, porque a gente acompanhou tudo isso aqui juntos. Então, realmente tem que ser responsabilizados e responder pelos seus crimes segundo a sua culpabilidade, com o devido processo legal, é verdade, tudo, até porque não estamos numa ditadura, que era aquilo exatamente que eles queriam implantar, uma vez que não aceitavam o resultado legítimo das eleições. Queriam porque queriam Bolsonaro no poder e se lascaram. Acharam que o golpe ia dar certo. Volta, volta aí, ó. Se lascaram, golpistazinhos de plantão. E pensar que estão lascados. As principais testemunhas que viram e que estão dizendo quem fez e o que fizeram são policiais, rodoviários federais, especialmente. Se lascaram. À época, foram para cima de policiais, desobedeceram ordens dos PRFs. Foi uma situação horrorosa. Agora vão pagar pelo que fizeram, viu? Ô, meu querido, minha querida, PGR. PGR, olha, tomou 3 decisões. Nossa! Eu falei para você que Alexandre de Moraes agora vai esperar, meu querido, minha querida. Vai esperar a ação Procurador-Geral da República de Paulo Gonet. Que Alexandre de Moraes não vai andar sozinho mais, não. Alexandre de Moraes não vai andar sozinho, não. E Paulo Gonet deu importantes decisões. 3.
Vou explicar para vocês as três. Primeira decisão. Vocês lembram daquela ação não, da lei Patifaria, do Tarcísio de Freitas? Patifaria. Aquela lei de autoria do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que deu anistia. Anistiou todo mundo no estado do São Paulo, que quebrou as regras sanitárias, da regra sanitária da época da pandemia. A gente sabe, não, Gadinho, a gente sabe que essa lei tinha endereço certo e determinado, que era o quê? Perdoar Bolsonaro, porque Bolsonaro deve mais de R$ 1 milhão de multas para o estado de São Paulo. Ele ia com aquelas motociatas, aquelas presepadas dele, motociata, e fazia toda aquela situação de aglomeração, e sem usar máscara. Não usava máscara, fazia chacota e tudo mais. Aí o Tarcísio de Freitas, borra botas, puxa saco, e está puxando o saco da pessoa errada. Pegou e fez uma lei lá no estado de São Paulo, aprovada pela Assembleia Legislativa, dando anistia para todo mundo que foi multado em decorrência da inobservância das regras sanitárias durante a pandemia. E Bolsonaro já estava sendo executado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Inclusive, teve valores bloqueados da conta dele para garantir o pagamento de multa, mais de R$ 1 milhão de multa. Paulo Gonet se manifestou em relação a essa situação. O PT, diante dessa situação, entrou com ação para declarar ou não a inconstitucionalidade dessa lei. E eu disse desde o início para vocês, essa lei cai. Essa lei é um tapa na cara de todos aqueles de São Paulo, paulistas e paulistanos, que observou as regras sanitárias. É um tapa na cara, um desmerecimento para todas aquelas pessoas que usaram máscara, que usaram o gel, o álcool em gel e que fizeram tudo. Isso não pode haver esse tipo de situação. Isso é uma lei casuística para beneficiar o endereço certo e determinado Bolsonaro. Isso é inconstitucional. O PT entrou com ação e agora manifestou-se o Procurador-Geral da República, que é muito importante a manifestação da Procuradoria-Geral da República. E foi Paulo Gonet que fez o relatório, o parecer. Paulo Gonet disse que desfigura o sentido da norma, que era a proteção da vida e a garantia da saúde das pessoas, desfigura o sentido da norma, simplesmente agora anular aquilo que foi e era uma obrigação à época da pandemia. E ele diz mais, que essa anistia é uma forma de desmerecer quem observou e cumpriu as regras e as restrições impostas no sentido de salvar vidas. Mais ou menos isso aqui. É uma sem-vergonhice. Ele não falou com essas palavras, porque não dá ele não pode falar, mas ele, no parecer dele, ele quis dizer mais ou menos isso. É uma sem-vergonhice, é uma safadeza essa lei que agora vem anistiar as pessoas que foram multadas por a infração sanitária. Especialmente tendo como fundo mais de 700 mil mortes, em que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se tivesse tido a adoção das medidas sanitárias por parte da população total. E Bolsonaro, ele não só foi multado, né, porque inobservou as regras, mas ele, com a sua postura, ele incentivava as pessoas a terem uma postura negacionista e perigosa para as pessoas. E muitas foram contaminadas a partir disso aqui, a partir desse tipo de postura. Eu não vou nem falar do negacionismo em relação à vacina, que não é objeto disso aqui, mas tem a gravidade de todo o fundo axiológico, que é o que? A valoração da ação, o sentido de tudo isso, que era proteger vidas.
E Bolsonaro, com essa ação aqui irresponsável e desumana, com certeza foi responsável por contaminar outras pessoas. E agora não pode simplesmente receber uma anistia de um mequetrefe, de um governador que está passando pano por negacionista inelegível, inelegível. Uma vergonha. E Paulo Gonet chancelou esse posicionamento. E essa situação agora vai voltar para o Supremo. Foi para o Supremo notificou o Procurador-Geral da República para se manifestar sobre, ele manifestou-se nesse sentido de não haver anistia para ninguém. Pelo contrário, tem que ser responsabilizados. E Bolsonaro vai pagar essa conta. Agora volta para o Supremo Tribunal Federal para que ele possa fazer as análises. Para você ter ideia, seria um total de 72 milhões anistiados. Desses 72 milhões, mais de 1 milhão só de Bolsonaro. Para você ter ideia de toda essa situação vexatória. Coloca aí, ó. Vota. PGR acertou nessa, né? Sem anistia. Coloca. Vota. Sem anistia. Aqui não, Jacaré. Uma vergonha essa situação. Fora Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, vai ter que pagar. Ah, mas recebeu o Pix, mas vai ter que pagar. Não vai ter Pix que dê daqui a pouco. Tanto trem que vai ter que pagar. E eu acho é pouco. Outra decisão importante da PGR. A Polícia Federal encerrou o inquérito policial em relação a Carla Zambelli e o Walter Delgatti. Encerrou as investigações, passou tudo para o Supremo. Ocorreu. Polícia Federal encerrou o inquérito, pediu indiciamento por vários crimes de Carla Zambelli e Walter Delgatti. Foi para o STF, relator Alexandre de Moraes, para o azar de Carla Zambelli e Walter Delgatti. Alexandre de Moraes enviou, notificou o PGR para saber, ô PGR, você vai ser um Augusto Aras ou você vai agir? Por isso que eu estou falando a diferença, ó. Paulo Gonet já está agindo. Se fosse Augusto Aras, nessas duas situações que eu te expliquei agora, Augusto Aras tinha pedido o arquivamento. Aí mandou para Augusto Aras. Augusto Aras fez agora o parecer dele. Pediu a condenação e o processo contra Carla Zambelli e Walter Delgatti por 2 crimes. Por crime de inserção de dados falsos em sistema de informação da Justiça e também por falsidade ideológica, Walter Delgatti e Carla Zambelli. Segundo os autos do processo, a Carla Zambelli pagou R$40 mil, é o que a Polícia Federal conseguiu de provas. Pode ser que ela tenha pagado até mais, mas não conseguiu provas disso. 40 mil conseguiu provas de que ela pagou o Walter Delgatti para invadir o e-mail de Alexandre de Moraes, tentou invadir o celular de Alexandre de Moraes. O e-mail de Alexandre de Moraes, o Walter Delgatti conseguiu, só que não achou nada com nada. Eles queriam a prova de que o Alexandre de Moraes era bandido, tinha alguma coisa. Não achou nada. Tentou invadir o celular dele, não conseguiu invadir. E entrou no sistema do Conselho Nacional de Justiça de mandados de prisão e fizeram uma ordem de prisão para ele, para Alexandre de Moraes, feito por ele mesmo, assinado por ele mesmo. Então, que esse povo é burro. Aí, o que aconteceu? A Polícia Federal, o ano passado, fez uma busca e apreensão na casa e no apartamento de Carla Zambelli. O que eles acharam no apartamento de Carla Zambelli? Mas esse pessoal também tem um problema de cognição muito limitado, porque, pelo amor de Deus, o que eles achou lá no apartamento de Carla Zambelli? No computadores da Carla Zambelli? Um mandado de prisão, que ela redigiu, segundo Walter Delgatti, porque Walter Delgatti entregou tudo. Por isso que a pena dele vai ser menor do que Carla Zambelli. Walter Delgatti diz que Carla Zambelli escreveu o mandado de prisão e deu para ele, que ele, inclusive, teve que corrigir alguns erros de português para ele inserir no Sistema Nacional de Justiça de mandados de prisão, de uma ordem de prisão de Alexandre de Moraes para ele mesmo. Mas o pior não foi nem isso. O pior foi que eles fizeram, Walter Delgatti mandou soltar, colocou alvará de soltura de 7 bandidos.
Dentre esses bandidos, tinha um bandido que tinha 200 anos de cadeia, perigosíssimo. E ele simplesmente pegou, a mando de Carla Zambelli, para bagunçar e trazer descrédito à Justiça, ao Conselho Nacional de Justiça, ao TSE, às urnas e tudo mais, ele pegou e colocou mandado de soltura para 7 bandidos. Graças a Deus que não soltou nenhum, mas um deles tinha 200 anos de cadeia, e eles colocou para soltar. E isso aqui, eu não vou nem falar da tentativa de fraude das urnas, que ele também foi contratado por Carla Zambelli. Não foi Bolsonaro, não. Foi Bolsonaro. Não, não. Se disse que não. Bom, até o momento, não, né? Mas ele disse que participou com reunião com Bolsonaro, e Bolsonaro perguntou ele se ele conseguia invadir as urnas e fraudar as urnas. Eles até fizeram um esquema, uma combinação de fazer um vídeo faker para ele colocar lá que ele conseguia mudar o número de Bolsonaro por 13, para falar que tinha fraude. Só que não deu para fazer, que aí eles entraram em briga lá, não deu para fazer. Mas Walter Delgatti participou das reuniões da auditoria militar, que Bolsonaro mandou ele participar das reuniões lá, dos militares que fez a auditoria nas urnas, que não achou nada. Pois é, Walter Delgatti participou de alguma dessas reuniões. Você tem ideia? Tudo gente boa. Bolsonaro, fino, do santo, nunca fez nada no verão passado. Mas, enfim, ela aqui está sendo denunciada. E Bolsonaro, calma, meu querido, quando vier as denúncias contra Bolsonaro, vai ser tudo. E ela foi denunciada. Agora, o que vai acontecer? Volta para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal vai decidir se aceita ou não, se recebe ou não a denúncia. Vai receber, André? Vai receber a denúncia. E esse povo é muito azarento. Ô, lazarento! É azarento. Por quê, Andréia? Você sabe que no Supremo Tribunal Federal, o plenário são 11 ministros, o total de ministros, 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal tem duas turmas de julgamento. E cai por sorteio. Qual que vai? Ou então, tipo assim, foi nessa, o próximo vai para o outro julgamento. Caiu na primeira turma esse julgamento. Vai azar desse povo. Quem está na primeira turma do Supremo Tribunal Federal? Na primeira turma está Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e também o Luiz Fux. É a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Estão lascados. Não tem nem para onde correr. Então, nós vamos ver o que vai dar essa situação. Pode ser que Alexandre de Moraes se declare impedido. Se ele sentir que ele está sendo impedido, ele pode se declarar impedido e afastar do julgamento e os outros julgarem. Pode, André? Pode. Porque, querendo ou não, ele foi objeto do hack. Tentaram chegar nele. Mas, ao mesmo tempo, o objetivo era o quê? Trazer instabilidade e descrédito para todo o sistema do judiciário. Não era Alexandre de Moraes em si, mas o judiciário, especialmente a Justiça Eleitoral, que foi a vítima. Tanto que Paulo Gonet disse que quando eles fizeram isso, eles estavam atentando contra o próprio sistema eleitoral. Tanto que tentaram invadir o sistema do Conselho. Invadiram. Tentaram não, invadiram o Conselho Nacional de Justiça. Viu? Então, vai ser aceito e Carla Zambelli, com certeza, vai ser processada e vai responder na medida da sua culpabilidade e será responsabilizada pelos seus crimes junto com o hacker Walter Delgatti. E eu acho que vota. Zambelli está fazendo hora extra. Que vergonha do naipe desse tipo de deputado federal. Que vergonha. Mas é o típico jeito bolsonarista de ser, né, meu querido, meu querido? Uma vergonha. Ô, meu querido, olha só. Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal pediu o arquivamento do processo ali que Arthur Lira
propôs contra Felipe Neto. Exatamente isso. O que aconteceu? Felipe Neto fez uma postagem nas suas redes sociais. E ele, ao invés de usar excelentíssimo, ele usou excrementíssimo. Não, 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 não. Se referindo a Arthur Lira. Ele usou o termo excrescentíssimo. Pelo amor de Deus. Bota o que significa isso aí. Ops, ops. Ô, meu querido, minha querida, bota aí. Não é excrementíssimo. Eu até pensei que fosse excrementíssimo, que vem de excremento, que tem uma função social importante, que serve de adubo. Melhor que esses adubos aí, não é? Da lei do veneno, que o Congresso Nacional, semana passada, derrubou o veto de Lula e a lei do veneno foi aprovada, dos agrotóxicos. O excremento, pelo menos, pode servir de adubo natural e não faz mal. Então, não é excrementíssimo, é excrescentíssimo. Veja o que significa isso para mim. Você vê aí, meu? Você vê. Oups, oups. Vê o que significa, escreve aí para mim, o que significa excrescentíssimo. Aí o que aconteceu? Bota o trem lá, vamos ler a postagem que ele fez? Ele disse de jeito aqui, ó. Bota grande para mim, por favor. Ele falou assim, ó, Felipe Neto, para Arthur Lira. Postou, né? Ele postou. É preciso que a gente fale mais, se comunique mais, fale mais com o povo, convide mais o povo para participar. É preciso, fundamentalmente, que a gente altere a percepção em relação ao que é um projeto de lei, como o 2630, o da fake news, que foi, infelizmente, triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. Escreveu Felipe no X, no antigo Twitter. Ou seja, a partir disso, Lira entrou com representação e com ação, que o Lira disse que ele ofendeu a honra, ofendeu a minha honra, eu estou ofendido, ofendeu a minha honra. Aí o que aconteceu agora? O Ministério Público se manifestou e pediu o arquivamento da representação, da ação. Disse que não viu ofensa à honra de Arthur Lira, até porque a pessoa, quando é uma pessoa pública, existe uma margem maior de tolerância à manifestação do pensamento das pessoas. É, André? É. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro já processou aí por ter sido chamado de bananinha. De bananinha. Foi, André? Foi. A justiça falou que não, que isso não é ofensa. Que como ele, como é uma pessoa pública e que se propôs a ser uma pessoa pública, a margem de liberdade de críticas é maior e que eles têm que estar preparado e sujeito a esse tipo de situação. É aquilo que eu falo, meu querido. Tem situações que é quando você inventa um fato, que a pessoa fez isso, aquilo, e é mentira, isso não pode, isso é crime, seja para quem for. Agora, quando você dá algum adjetivo para determinada pessoa, quando ela é pública, existe uma margem de tolerância maior, porque ela se propôs a isso, a ser pública, e, consequentemente, existe uma tolerância um pouco mais abrangente. E foi isso aqui, mais ou menos, que aconteceu. E o Ministério Público se manifestou para o arquivamento da ação de Arthur Lira contra Felipe Neto. Gente, o que é isso? Que é isso mesmo? Vocês colocou aí? Excrescentíssimo? O que é? O que é, gente? O que significa? Bota aí, eu tô brincando, não. Ah, não, bota aí. Laranja podre? Ah, não, pelo amor de Deus. Falaram que é laranja podre aqui, gente. Ah, não, pelo amor de Deus. Bota aí, ó. Fora, Lira. Fora, Lira. Perdeu, mané. Perdeu, mané. E o Felipe Neto está falando errado? Não está. O que Arthur Lira fez? Ele pegou o projeto das fake news, enfiou debaixo do braço e disse que, aprovado no Senado já, que ia criar um grupo de trabalho. Eu já aprendi uma coisa: quando não quer trabalhar, o povo fala disso. Vamos criar um grupo de trabalho. É porque não quer fazer o trem.
Porque, mesmo criando grupo de trabalho, cada um vai pensar de um jeito. Aí vai ser muito debate e discussão, que não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Só que tem um porém. Ele disse que ia criar um grupo de trabalho mês passado. Até hoje não tem nada de grupo de trabalho. Ou seja, enfiou aqui debaixo do braço e está lá, deixando as fake news rolar. Aí a eleição está chegando, outubro, está chegando as eleições. O que vai acontecer, meu lindo, minha linda? O que vai acontecer? O judiciário vai decidir e vai regulamentar até que venha a lei. Aí vai vir Arthur Lira e vai vir Rodrigo Pacheco e os bolsonaristas de plantão. Ativismo judicial. É o Supremo querendo legislar. Ué, se o Congresso Nacional, que tem que fazer a lei, não faz, o judiciário tem que decidir, meu querido. E o judiciário decide. Até porque os fatos sociais e os problemas chegam na porta de quem? Quem é provocado para decidir? O judiciário. E não é só o Supremo, não. O juiz lá da vara mete a vara e bloqueia e fala que é errado e tudo mais. Aí essas ações vêm, chega no Supremo. E o Supremo tem que decidir. Assim como o juiz lá da vara também decide, mete a vara também. Por quê? Do jeito que ele quer. Segundo princípios, analogia e costumes, conforme diz a LIMB, a lei de que mesmo? A lei, a LIMB, a lei de normas do direito brasileiro, a LIMB, que eu já falei para vocês que é uma lei muito boa. É uma lei pequena, mas é uma lei base para todo o direito no Brasil e no mundo, inclusive, não é? Então, meu querido, faz o seguinte. Ô, Lira, pega seu banquinho e sai de mansinho para você não passar mais vergonha. E, Felipe Neto, você tá certo. Você não tá errado, não. Se você tivesse errado, a gente ia falar. Mas não tá errado. Ele tá certo. Felipe Neto tá certo. Bota aí, bota. Lira tá errado. Pronto, acabou. E vai ser arquivado. E chora. Oi? Chora. É bosta? Excrescentíssimo é bosta? É sério? Ah, não. Eu não acredito nisso, não. Ô, Felipe! Ô, Felipe! Ah, não, Felipe! Aí não, Felipe! Mas é grande ou pequena? Grande. Ah, Beleza, Galera! Matheus! O Matheus, deputado, lá no... É deputado ou vereador? Deputado, no Rio Grande do Sul, fez uma denúncia gravíssima. E essa denúncia que ele fez... Deixa eu beber uma água, que minha goela, como dizia minha avó, secou. Fez uma denúncia gravíssima. E a partir disso, por isso que eu disse ontem e vou repetir, vai ter milhares de ações judiciais contra o município de Porto Alegre. Uai, André, mas o município de Porto Alegre não é responsável, não, André? Teve um desastre, uma força maior, conforme diz o direito, força maior, aí não existe responsabilidade de ninguém. Sim, até que ache um fato, que venha traduzir-se em uma negligência dos poderes ou numa imprudência através de uma ação equivocada. E aqui está presente uma denúncia que deflagra negligência do governo da cidade de Porto Alegre. Bota o vídeo do deputado Matheus Gomes. Vamos ver o que ele falou aqui. Agora é gravíssima. Eu tive acesso a documentos do DEMAI que mostram como a prefeitura do Sebastião Melo ignorou a possibilidade de Porto Alegre viver grandes inundações. O que eu vou mostrar para vocês é um pequeno trecho de mais de 100 páginas de um processo interno que prova que as tragédias que nós vivemos no centro, nos bairros Menino Deus, Cidade Baixa e no Sarandi, poderiam ter sido evitadas. No ano passado, Porto Alegre viveu uma sequência de chuvas que fez o Guaíba passar de 3,40 metros. Dias após esse evento, engenheiros do DEMAI solicitaram reparos urgentes nas casas de bomba 17 e 18, que ficam no centro, 13, que fica no Marinha do Brasil, e 20, que fica na Vila Minuano. Nas casas de bomba 17 e 18, foi solicitada a elevação das paredes dos postes de descarga. Nessas imagens vocês conseguem ver
Se tratava de uma obra simples com o objetivo de aumentar a altura das paredes para manter as bombas isoladas para que elas continuassem funcionando em momentos de alta pressão. O documento informava a necessidade urgente de resolução da demanda para nós não corrermos o risco de um alagamento entre a usina do gasômetro e a rodoviária. Isso não foi feito. Na Casa de Bombas 13 foi solicitado o conserto das janelas de inspeção do posto de descarga, que deveriam estar devidamente pressurizadas de acordo com o projeto original. Mais uma vez, o alerta foi dado. A continuidade desses problemas poderia gerar um alagamento de grandes proporções entre a Avenida Ipiranga, José de Alencar, Érico Veríssimo e Edivaldo Pereira Paiva. Novamente, a prefeitura tampou os ouvidos. Por fim, na Casa de Bombas 20, na Vila Minuano, os engenheiros pediram uma avaliação do quão protegido estava o posto de descarga, pois havia suspeita de que uma elevação do arroio Passo da Mangueira poderia gerar um alagamento da Casa de Bombas, impedindo que ela funcionasse. Outra vez, isso não foi observado pela prefeitura. Tragicamente, tudo o que foi descrito pelos engenheiros do DEMAI acabou acontecendo. E o pior é o seguinte, esse processo já tramitava desde 2018. E em 23 de abril de 2024, uma semana antes da inundação tomar conta de Porto Alegre, nós temos um despacho dizendo que não há qualquer cronograma para a realização dessas obras. Isso é revoltante e mostra uma verdade. Ao contrário do que o prefeito Melo está dizendo, o grande teste do sistema de proteção contra cheias em Porto Alegre aconteceu em 2023, entre setembro e novembro. Ali os especialistas viram os problemas, e eu estou falando de gente com formação, não são os CCs do Melo, são engenheiros com qualificação profissional que apresentaram soluções. Mas o Maurício Loz, gestor do DEMAI, simplesmente não agiu. E o prefeito Sebastião Melo, que adora aparecer como síndico, zelador, o gestor que chama todos os problemas para sua responsabilidade, mostrou que isso é só discurso. Na verdade, ele tem uma total incapacidade de lidar com a crise climática. Essas informações que eu estou apresentando são só o começo. Nas mais de 100 páginas dos processos, nós temos perguntas não respondidas, detalhes absurdos da inoperância de Sebastião Melo, e nós vamos mostrar ponto a ponto para vocês. E eu sei que tem milhares de pessoas que ainda estão sofrendo com essas casas debaixo d'água. A gente está diariamente envolvido na ação de acolhimento, de solidariedade, articulando soluções para a gente sair dessa o mais rápido possível. Mas a responsabilização dos verdadeiros culpados precisa começar agora. Sebastião Melo ignorou todos os alertas dos engenheiros do DEMAI, colocou Porto Alegre nessa situação caótica e por isso deve ser responsabilizado. Meu querido, tá aí uma denúncia grave que, segundo o deputado Matheus Gomes, foi avisado desde 2018, com estudos dos engenheiros do órgão competente, que precisava fazer elevações de paredes em vários locais para evitar o alagamento e a inundação, em decorrência dos perigos de eventos climáticos extremos. E não foi feito. Foi repassado tudo isso para o diretor do órgão, e o diretor do órgão deveria ter feito o quê? Passado para o prefeito. E o prefeito, a partir de ordem executiva, é quem tinha o poder, dever de participar e de dar ordem da realização dessas obras. O que vai acontecer, Andréia? Judicialização. As pessoas que moram nessas localidades em que os engenheiros falaram, avisaram, fizeram estudo e mostraram que tinha que ter sido feitas obras para evitar o que aconteceu, se for provado que haveria menores consequências nessas regiões se tivessem feito essas obras, o município é responsável. E se o município tiver participado isso para o governador do estado, através de ofício, não é só de boca, não, através de ofício, pedindo ajuda, por exemplo, para a construção, o que era um benefício da capital e que ajudaria, consequentemente, todo o estado. A sede do governo do estado fica na capital. Se alcança também, inclusive, o estado. E seria até melhor que fosse para aquelas pessoas que foram prejudicadas. Se houver esse nexo de causalidade, se comprovando o fato, o dano, e nesse inteirinho aqui tem esse nexo de imprudência, porque foi avisado, de negligência, foram avisados e não fizeram nada, cabe indenização por parte dos particulares com ações contra o município, e até mesmo a depender do ofício ou não ao governador do estado também. E tem que haver. Isso eu estou dizendo para além da responsabilização da pessoa que ocupa o cargo, que deputados já devem estar implementando as ações pertinentes.
ações de improbidade administrativa e até mesmo de crime, a partir de uma conduta negligente, ou seja, falta de conduta, onde deveria agir e simplesmente se negligenciou, se omitiu. Para quê? Para não gastar dinheiro. Como disse Eduardo Leite, numa entrevista que ele deu, ele tinha várias agendas, Eduardo Leite. E a agenda principal do Estado do Rio Grande do Sul não era a preservação do meio ambiente, nem tampouco o gerenciamento do risco, que já estava posto pela não a ocorrência do gerenciamento de preservação. A prioridade era a agenda fiscal. A agenda fiscal é importante? Claro que é, mas tinha outras agendas muito mais importantes, especialmente a partir do que aconteceu o ano passado. 54 pessoas no ano passado morreram por inundações, por eventos climáticos, e houve avisos do CEMADEM, e pode pesquisar, ô deputado, parabéns ao Matheus Gomes, pode pesquisar, que vai ter avisos aí do Instituto de Meteorologia do Estado. O que mais tem é avisos. Se o Instituto de Meteorologia, de Estudo Climático, que o CEMADEM, que é federal, avisou, meu querido, o estadual também avisa. Eu trabalhei uma época perto aqui do sistema de meteorologia aqui de Goiânia. Aí eles têm uma antena grande, porque é o trem que capta a situação, como vai ser, como não vai ser. Aí um dia eu passando lá, eu curiosa, né, vendo aquele trem lá, aí eu vi uma pessoa entra, todo dia uma pessoa entra e uma pessoa sai. É o técnico. Aí eu conversei, né, parei para conversar, conversei e tal, meteorologia e tal, trabalho na meteorologia e tal, eu falei, aí eu perguntei, precisa ser formado para trabalhar como meteorologista, né, que é a pessoa que lê os dados, que vê como é que tá, se vai ter tempestade, não vai ter tempestade, e tal coisa, frio, tal, e no Rio Grande do Sul, por exemplo, voltou a chover, e muito, muito frio, lamentavelmente, e chuva de novo. Aí ele falou, não, você precisa ser formado, você precisa ser muito estudioso, você tem que ser formado em física, e além de física, você tem que ser formado em meteorologia. Então, você tem que ser muito estudioso, realmente, para conseguir ler e tal, observar e fazer os dados corretos. Eu falei, que bacana. Você entendeu, meu querido? Tem que ser formado, não só uma formação. Um técnico que passou ali 4, 5, 6, 7, 10 anos estudando. E os gestores públicos, como não quer gastar para preservar a natureza e minimamente o gerenciamento de risco, simplesmente pega os papéis dos técnicos e jogam fora. Dos cientistas, dos técnicos do CEMADEM, do Instituto de Meteorologia ali do Estado do Rio Grande do Sul, que com certeza avisou, e joga fora. Não, a nossa agenda principal era fiscal. Olha só, tem que haver as responsabilizações. Enquanto não houver as responsabilizações, prefeitos, não só do Rio Grande do Sul, não só do Estado do Sul, de estados do Sul, vão ser negligentes. Eu posso dizer que, basicamente, de todo o Brasil, serão negligentes. Por quê? Não vão querer gastar dinheiro com preservação, e muito menos com gerenciamento de risco. Só que quando vier a catástrofe, aí vão ter que gerenciar o desastre, que é muito mais caro. Principalmente quando há perda de vidas humanas, que é irreparável, que não tem volta. Então, tem que haver essa responsabilização. E tem que haver um estatuto do novo normal do clima, de adaptação, de gerenciamento, de preservação de risco e de desastres, uma lei específica que obrigue estados e municípios a agirem conforme o novo normal, e não simplesmente tampando a verdade, não querendo ver o que está acontecendo. Porque os negacionistas, é muito fácil para eles. Como eles negam tudo, eles não fazem nada. Aí depois que aconteceu, um evento da natureza. Evento da natureza talvez não seja evitável, de fato e de verdade, mas as consequências poderiam ser minoradas se tivessem sido adotadas ou se forem adotadas as medidas que os órgãos competentes avisam que precisam ser adotadas, como aconteceu em Porto Alegre.
E vai ter muitas ações judiciais. E tem que haver, para acordar e para servir de exemplo para os outros municípios aí, ó, que são 1.942 municípios em situação de alerta vermelho, em áreas de risco de desastres ambientais. E esses municípios estão fazendo o quê? Então tem que servir de exemplo. E tem que começar em algum lugar. E é no Rio Grande do Sul. Meu querido, bota aí, ó. Fora Sebastião Leite. Fora Eduardo Leite. E que sejam responsabilizados. E que haja justiça. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, para! Curte. Quem gosta, para! Comenta, sem anistia. Quem gosta, compartilha. Quem não gosta, não se preocupe, não se preocupe. A justiça será feita e pronto, acabou. E senta e aprende, gadinho. Muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência, tamo junto sempre. Quem gosta fica, quem não gosta já foi embora. Afinal, o caminho do feio é por onde ele veio. E tá tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.